Senhores telespectadores da UniTV, canal universitário, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, Cultura, temos a honra de receber como convidado o ilustre presidente do Instituto Histórico e Geográfico do município de São Gonçalo, o professor Marcos Vinícius Macedo Varela. Boa tarde, presidente Marcos Vinícius. É uma grande honra recebê-lo aqui em nosso programa. A honra é toda nossa. Boa tarde aos telespectadores. A honra é do Instituto Histórico e Geográfico de São Gonçalo pelo convite do Grupo Mônaco. Quando, Marcos Vinícius, assumiste a presidência do Instituto Histórico de São Gonçalo? Olha, assumi a presidência no dia 30 de setembro de 2010. Eleição de julho de 2010, mas é de praxes a instituição dia 30 de setembro, porque é aniversário da mesma. Então, sempre as posses das diretorias são dia 30 de setembro. E nossa diretoria é composta, no caso, eu, presidente, Marcos Vinícius Macedo Varela, vice-presidente, professor Ismael Vicente Ferreira, primeira secretária, professora Maria Nelma Carvalho Braga, uma ilustre historiadora de São Gonçalo, tesoureiro, professor Altivo Aleixo, geógrafo também e escritor, comissão fiscal, nós temos a doutora Marione Meirelles Silvestre, temos o grande geógrafo fluminense, o Nilson Ligori Santana, e finalizando com um dos maiores historiadores também fluminenses, professor Salvador Mate Silva. Realmente é uma diretoria composta de grandes valores e muitos deles eu tenho orgulho de conviver. Marcos Vinícius, como e quando você ingressou no Instituto Histórico e Geográfico de São Gonçalo? Bom, eu vinha frequentando a instituição desde 95 na fundação, mas como eu posso dizer a você, eu ainda fazendo muitas pesquisas ligadas ao campo acadêmico, não tinha tempo, mas no ano de 99, a convite de Raquel de Santo Antônio, professora também geógrafa, o historiador saudoso Avaí Maciel, Gilberto da Cunha Lopes, jornalista, o próprio professor Evadir Molina e outros, eu comecei a me interessar e me candidatei e fui eleito por unanimidade ao ingresso na instituição, a qual ingressei em 99. E o seu patrono no Instituto Histórico, você poderia nos falar algo a respeito e qual a cadeira que você ocupa? Sim, a cadeira que eu ocupo eu mesmo fundei, é a cadeira 45, e o patrono, com o falecimento do Molina, eu acho que deveria ser lembrada eternamente a figura do Molina, que você conheceu bem. É um homem de um valor muito grande, um homem que ele tinha, né, ele colocava o emocional nas suas pesquisas. Eu lembro perfeitamente que quando ele encontrou na Biblioteca Nacional a Carta de Seis Marias de São Gonçalo, de Gonçalo Gonçalves, ele chorou. Ele leu aquilo e chorou. Então, é esse o verdadeiro espírito do historiador. Ele garimpando, encontrou. E quando o professor Molina encontrava algo de interessante, ele sempre estava ali com felicidade para mostrar a todos que encontrou algo. O verdadeiro amor por São Gonçalo, e isso classifica muito bem a figura do professor Molina. Um grande historiador, um grande professor, escritor, eu acho que a gente não tem nem o que falar, porque foi um homem que escreveu a história de São Gonçalo depois de Palmier. Palmier é pioneiro, mas o Molina e o Salvador, eles vieram com um trabalho posterior ao de Palmier, excelente trabalho, um trabalho de peso. Sim, eu lembro-me perfeitamente da repercussão que houve das obras do Salvador Mate Silva e do Evadir Molina, São Gonçalo no século XVI, XVII, XVIII e XIX, também o século XX. Então, são obras realmente extraordinárias. E São Gonçalo, além do Salvador Mate Silva e Evadir Molina, tivemos também
a obra do Luiz Palmier, que muito marcou na história de São Gonçalo. Bom, quando foi fundado o Instituto Histórico de São Gonçalo? Poderia nos falar um pouco a respeito da sua fundação? Bom, pelo grande número de historiadores de São Gonçalo, escrevendo a história de São Gonçalo, houve a necessidade de colocar isso com uma concreticidade em relação aos fatos que eles arguíam e palestravam e colocavam isso à disposição da comunidade, toda a sociedade gonçalense de um modo geral. Então, o professor Molina, em 95, ele se reuniu junto com a Avaí Maciel, que é o pioneiro em tudo, o Gilberto da Cunha Lopes, jornalista que você conhece bem, ele também já articulava algo, Raquel de Santo Antônio, Salvador, o historiador, professor doutor da UF, Eduardo Marques, também junto. Então, um grande grupo, professor Oswaldo Luiz, um grupo bem seleto, de forma que eles aglutinaram as forças de geógrafos, historiadores e fundaram a instituição em 95. E dali o programa da instituição foi cada vez mais coerente em relação à memória histórica, porque, na verdade, o Instituto Histórico de São Gonçalo, ele é a casa da memória gonçalense. Nós temos muitos que nos procuram para falar sobre a história de São Gonçalo, sobre materiais sobre a história de São Gonçalo. Um bom exemplo, você vê que a própria Maria José, que era anteriormente a responsável pelo Centro de Memória Fluminense da UF, um grande trabalho que ela fez junto, né, à sua equipe, ela sempre estava catalogando o material das palestras, publicações de São Gonçalo, e tudo ligado ao Instituto Histórico de São Gonçalo. E a Universidade também do Estado do Rio de Janeiro, que criou um laboratório em relação à história de São Gonçalo, graças aos trabalhos da Academia Gonçalense e o Instituto Histórico Geográfico do MEMOR, que era um centro de memória também, estudo sobre a história de São Gonçalo. É verdade. No Centro de Memória Fluminense, que você acabou de falar, que foi tão bem dirigida, coordenada pela Maria José, existe lá talvez um dos principais acervos da história fluminense. E muita coisa se encontra sobre a história do município de São Gonçalo. Marcos Vinícius, quantas cadeiras possui o Instituto Histórico de São Gonçalo? E queria saber também se todas essas cadeiras estão ocupadas. Olha, nós temos 50 cadeiras de sócios efetivos. Das 50 cadeiras, infelizmente, né, com a perda do professor Célio, que foi professor também da Universidade Federal Fluminense, com o falecimento e a perda dele, nós abrimos uma cadeira. Então, tem 49 das 50 ocupadas. Temos uma cadeira livre, né? Então, nós vamos abrir agora, em julho desse ano, um edital para o interessado que achar por bem aglutinar, né, se unir aos historiadores e geógrafos gonçalenses, aos pesquisadores, de um modo geral, para contribuir para o avanço desse material em São Gonçalo. Nós vamos abrir para uma cadeira somente. Realmente perdemos o Célio Pereira da Silva, que era um professor da UF, estudioso de História e também membro da Academia Fluminense de Letras. Eu conheci muito o Célio, era realmente um professor assim, muito dedicado. Como se faz para ingressar no Instituto Histórico de São Gonçalo? Bom, ingressar no Instituto Histórico de São Gonçalo, eu acho que é comum às outras academias, a essas casas de cultura de um modo geral. O que acontece? A pessoa tem que frequentar e ali analisar se aquilo ali faz parte do que ele está achando que deveria ser a função de uma instituição. Então, se você chega no Instituto, você gosta do que lá é produzido, a pessoa retorna às reuniões e se candidata a uma cadeira na qual ele vai, sem sombra de dúvida, pleitear e, quem sabe, conseguir. Mas a pessoa tem que frequentar. Ela frequenta, ela avalia se aquilo é o que ela
acha de melhor para ela. Então, nós somos bem democráticos nesse sentido. Agora, a frequência é o prioritário. Frequência e trabalhar com memória, com geografia, história e qualquer pesquisa que faça relevância à região fluminense. Não somente São Gonçalo, é claro, porque aí você não seguiria o trâmite democrático, mas toda a história fluminense de modo geral. Certo. Então é importante a sua presença na instituição. Sem dúvida, a presença é fundamental. E é necessário que já tenha obras publicadas? Não. Seria interessante ter pesquisas que façam referência à região fluminense, mas não exigimos uma publicação. Certo. Então a pessoa tem que ser estudioso sobre e achar que aquilo ali seja um ambiente bom para ela. Marcos Vinícius, eu sempre soube da sua importância no Instituto Histórico e Geográfico de São Gonçalo e também sei que você também foi presidente durante um período. Eu queria saber, Marcos Vinícius, o período em que você presidiu e que nos falasse algo a respeito de algumas atividades que você promoveu em sua gestão. Sim, eu assumi pela primeira vez o Instituto em 96. Eu fiquei de 95, 96. Fiquei até 98. Aí passei para o professor Oswaldo Luiz e retornei agora. Bom, nesse período que eu fui presidente pela primeira vez, nós tivemos um trabalho muito árduo. Por quê? Porque o professor Avaí Maciel, ele veio a falecer. Ele era, sem sombra de dúvida, um dos baluartes ali e controlava todo o material, de forma que quem pegou, no caso a minha pessoa, teve que fazer um trabalho de reestruturação para ver a documentação, todo o material disponível, biblioteca, avaliar os sócios, quem era sócio efetivo, correspondente, colaborador, enfim. O que aconteceu? Nós, a princípio, nos reunimos e fizemos muitos trabalhos. Criamos uma medalha que todo ano nós distribuímos, a medalha Evadir Molina, no qual fico muito honrado de ter sido idealizador dessa medalha. Nós criamos um bottom, também Evadir Molina, para os que são amigos da instituição. Nós criamos também um prêmio para a imprensa fluminense, distribuímos esse prêmio, inclusive na medalha Evadir Molina, chegamos a publicar boletins também, com artigos dos nossos sócios. Agora um detalhe interessante, na medalha Evadir Molina, a primeira edição nós distribuímos 20 medalhas, inclusive Vossa Excelência chegou a receber como representante do Grupo Mônaco, Luiz Antônio Pimentel, José Alfredo de Andrade como presidente da Academia Brasileira de Literatura, Academia Fluminense, falecido, um ilustre Dr. Edmo Rodrigues Lutherbach, falecido também, presidente da UBT, Seção Niterói, o Milton Loureiro, um grande amigo, enfim, todas foram, Neide Barros Diego, Márcia Peçanha, foram vários homenageados. Quem era o presidente na época da Academia Niteroense, um dos baluartes das letras, Dr. Jorge Picanço, era vivo nesse período. Então, nós homenageamos a todas as instituições, foram 20 medalhas entregues, as 20 primeiras medalhas. Aliás, uma homenagem muito justa ao professor Evadir Molina, que inclusive dá nome a uma escola municipal em São Gonçalo. Isso, certo. Isso, exatamente. Ele dá nome a uma escola Evadir Molina. E eu parabenizo a você, Marcos Vinícius, por idealizar essa homenagem, a medalha, né? Levar o nome de um historiador que realmente foi marcante na história do município de São Gonçalo. Eu queria saber se o Instituto Histórico Geográfico de São Gonçalo se tem sede própria. Bom, esse problema eu acho que muitas instituições fluminenses têm, problema de sede. Nós temos problema de sede, nós não temos sede. Não tem sede própria. Não temos sede própria, não. Infelizmente, eu acho que isso é problema de, acredito que 70% das instituições do Recôncavo Fluminense tem esse problema. Agora, veja bem, eu tive
né, o grande prazer de conhecer um grande baluarte em São Gonçalo da Cultura, que é hoje o secretário de Cultura do município. Acho que foi uma indicação da prefeita, sob um julgamento muito feliz dela, porque é o Carlos Ney, que você conhece, ele frequenta também a Roda Cultural de Niterói. E um detalhe, esse homem, ele cedeu um espaço para a reunião das últimas quintas, que é o dia da nossa reunião, são sempre as últimas quintas, às 17 horas. Ele cedeu a Casa das Artes para a nossa reunião, sempre às últimas quintas-feiras de cada mês, agora só em março, nós estamos de recesso, como as outras instituições. Mas nós vamos reunir na última quinta-feira de março, na Casa das Artes. Eu acho que foi uma iniciativa dele, ele que abriu a Casa das Artes, o espaço, sabendo do problema do Instituto. Ou seja, é um homem que merece nossos aplausos justamente por isso, porque há uma dificuldade muito grande das instituições culturais sobreviverem sem uma sede. Certo. E nós conseguimos isso graças ao incentivo do secretário de Cultura de São Gonçalo, Carlos Ney Pinho Ribeiro. Muito bem. Há algum projeto em vista para esse ano de 2012 no Instituto Histórico? Sim. Nós votamos, no próprio dia 30, na posse, nós votamos por unanimidade a criação de uma medalha agora. Uma medalha de mérito do Barão de São Gonçalo, que foi um homem que contribuiu muito para a história de São Gonçalo. Foi comandante da Guarda Nacional, amigo pessoal de Dom Pedro II. Então, nós votamos a criação da medalha para personalidades que se destaquem no circuito cultural fluminense, né? E fora também, que leve o nome de São Gonçalo para que ele brilhe no Brasil, fora do Brasil, não importa, mas que tenha alguma relação com isso. Então, nós criamos a medalha Barão de São Gonçalo para ser distribuída ainda esse ano. E, além disso, o curso História de São Gonçalo, porque ele teve uma parada o ano retrasado e o ano passado, mas esse ano já está tudo programado para que o curso ele seja, já está tudo confeccionado, todo o material, ele vai ser iniciado em julho de 2012 agora. E o tema abordado será a história de São Gonçalo? História de São Gonçalo. Tá. E os palestrantes já estão indicados para Sim. essa? Olha, nós temos o professor Salvador, que vai falar sobre São Gonçalo no início, a geografia de São Gonçalo, professor Nilson Ligório, a pessoa, sem sombra de dúvida, que tem, né, o maior respeito pelo município, pelo material que trabalha. Nós temos aí a poesia gonçalense com o Félix, com o Fernando Félix Carvalho. A professora Maria Nelma também vai falar de algo. Eu acredito que eu, como presidente, eu ainda não fiz, deixei por último, mas que eu fale alguma coisa sobre a flora fluminense, evocando a figura de Frei José Mariano da Conceição Veloso, né, que agora, no ano de 2011, foi Sesc Centenário, seu falecimento, José Mariano da Conceição Veloso. Então, nós vamos fazer um trabalho em relação a isso. E o curso, logo para adiantar, as inscrições vão ser feitas em julho e gratuitas. Gratuitas. Tudo gratuito. Material didático gratuito, inscrição gratuita, diploma gratuito, todo gratuito. Então, está aberto a todos. Exatamente. Eu não digo aberto agora, que vai ser aberto só em julho. Sim. Mas vai ser aberto a toda a comunidade, a todos que se interessarem pela memória fluminense. Marcos Vinícius, em Niterói, a Secretaria Municipal de Cultura, a AFAM, com o apoio da imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, desenvolve um importante trabalho divulgando as instituições culturais com a publicação trimestral do jornal Literato. Como você veria essa iniciativa no município de São Gonçalo? Olha, veria e vejo com um carinho muito grande e tenho certeza que vai ser de grande valia. Mas acredito também, Carlinhos, que isso já foi discutido com o secretário de Cultura, se seria um boletim cultural em São Gonçalo, informando as atividades do município, referendando a cultura, e
teríamos uma página oferecida a cada instituição cultural de São Gonçalo. O Carlos Ney ele já tinha comentado esse projeto e seria encaminhado à prefeita Aparecida, que é uma historiadora e valoriza isso sem dúvida, porque a quantidade de publicações que tem sido feita pela Secretaria de Cultura hoje, ela já barra a toda a história de São Gonçalo. Foram lançados 7 livros, então é coisa para nós parabenizarmos e mostrarmos como eu posso dizer, uma força muito grande para eles, porque dificilmente nós conseguimos um apoio assim, em relação a publicações, em relação à cultura. E você sabe disso. Perfeito. Como é que você se sente em presidir uma instituição como o Instituto Histórico e Geográfico de São Gonçalo? Bom, eu me sinto muito honrado, porque desde o início das minhas caminhadas em relação à memória, eu tive um professor muito legal. Esse eu já falei anteriormente, foi o Molina. E o Molina sempre me deu força para isso. Marcos, abrace a instituição e dê continuidade ao trabalho dela, para que o povo reconheça ela como uma instituição que some junto à população. Então, eu sempre tive esse cuidado em presidir o Instituto e mostrar ao povo que São Gonçalo ele tem história. Sim. São Gonçalo tem uma memória muito interessante, tem trabalhos que estão sendo feitos, serão feitos futuramente, que o gonçalense ele tem que ter orgulho da sua história, porque é através da história que o homem se reconhece como ser. Perfeito. Então isso é muito importante. Marcos, fale-nos de alguma das suas obras, algumas das suas publicações, seus livros, que tanto sucesso vem alcançando. Olha, Carlinhos, eu sou muito feliz de poder contar com sua amizade em relação aos trabalhos que tenho feito, porque muitas das pesquisas você me cedeu material seu, Centro de Memória Fluminense, outros pesquisadores que colaboraram também. Hoje eu tenho exatamente 14 livros publicados. Eu trouxe algumas obras aqui para mostrar aos nossos amigos. Olha só, eu junto ao professor Salvador Matos Silva, nós editamos esse trabalho que é Igrejas e Capelas de Niterói. Então, veja bem, é um trabalho que nós tivemos, ficamos quase 10 anos pesquisando esse material, e esse material foi editado. O professor Salvador conseguiu a edição desse material junto ao Dr. Mário Picanso, com apoio da Irmandade São Vicente de Paulo. Tivemos a apresentação do nosso arcebispo Dom Alano, foi um trabalho muito interessante. Esse trabalho aqui eu tenho um carinho muito grande por ele. Tem um trabalho que você me ajudou muito, que é o Vila Pereira Carneiro, né? Um Paraíso em Niterói. Esse trabalho também é um trabalho que foi feito pela Niterói Livros, um trabalho de excelência em pesquisa, graças à sua colaboração, a capa, tanto das igrejas quanto essa. Agradeço muito ao falecido, ilustre artista plástico Périx Sodré. Foi um homem que eu me orgulho muito de ter sido amigo dele, o Périx Sodré. E pela Secretaria de Cultura de São Gonçalo, nós editamos muitos trabalhos, foram 7, mas eu trouxe aqui apenas 2. Um de minha autoria como organização é esse aqui, Perfis Biográficos de Artistas Gonçalenses, que reúne 44 artistas de São Gonçalo, artistas plásticos, e editado pela São Gonçalo Letras, que é o selo editorial da Fundação de Arte e Secretaria de Cultura de São Gonçalo. Por isso eu lhe falo em relação à importância de termos um selo e uma participação efetiva do secretário nessa ação literária no município. Inclusive com um grande projeto para esse ano, que vamos fazer uma antologia com 100 poetas gonçalenses, um trabalho de memória junto a jornalistas do jornal São Gonçalo, sobre atletas que se destacaram e se destacam a nível municipal, estadual e nacional, e fora também, a nível mundial. Nós vamos editar também um trabalho poético
do grande escritor também gonçalense, Décio Machado. E um detalhe, aqui tem outro trabalho também editado, de uma professora que eu fiquei muito feliz em poder ajudá-la na edição. Eu sou editor desse trabalho. Folia de Reis de São Gonçalo, Irmandade e Patrimônio, da professora Verônica Inaciola. É um trabalho maravilhoso que evoca a memória da Folia de Reis em São Gonçalo. Então, também pela São Gonçalo Letras. Nós editamos o trabalho do professor Salvador, que você citou anteriormente, São Gonçalo no século XIX. Faremos um trabalho sobre a fazenda Culubandê, um trabalho que já está praticamente fechado. Um livro da Lira Vargas sobre a corrida, a história da corrida, mas em um movimento romântico em relação à corrida, a primeira corrida de automóveis da América Latina, a corrida de São Gonçalo. Inclusive eu tenho um trabalho que tem uma foto do motor do carro que ganhou a corrida. Em São Gonçalo eu tenho, que é São Gonçalo, sua história e seus monumentos. Eu não trouxe porque ficaria até pesado. Mas, enfim, esses são alguns trabalhos que eu editei, outros que eu ajudei a editar, que é no caso da Verônica, e mostrando a importância de um selo editorial e do incentivo da cultura aos autores para que eles consigam concretizar o sonho de realizar um trabalho publicado. Realmente o movimento cultural em São Gonçalo é poderoso, né? Pelo visto, publicações de obras e etc. Bom, você já recebeu uma série de homenagens. Muitas delas tive o orgulho, a felicidade de estar presente. Muito merecidas essas homenagens. Você poderia lembrar, assim, algumas que te marcaram? Olha, eu fico muito feliz e honrado de ter recebido algumas homenagens, como a medalha Tiradentes, pelo trabalho que eu publiquei sobre Aleijadinha, Ataíde e a participação do negro na visualidade do barroco mineiro. Foi um trabalho meu, inclusive, de pós-graduação na UF, junto ao PENESB. Eu ganhei a medalha porque eu lancei esse livro, além de ter lançado, eu distribuí gratuitamente, trocando, na verdade, por alimentos não perecíveis. Conseguimos mais de 1 tonelada de comidas para comunidades carentes. Consegui também outra homenagem com um trabalho à Casa Maria de Magdala, que eu editei um livro e todo o custo do livro que foi vendido eu doei à Casa Maria de Magdala. O que foi recebido de lucro foi todo para a Casa Maria de Magdala. Então, fico feliz, porque é aí que eu recebi a medalha Tiradentes, todas as medalhas em Niterói também, recebi medalhas em São Gonçalo, título de cidadão, enfim. Fiquei muito feliz com esse trabalho na literatura que me deu essas premiações. Professor Marcos Vinícius, muito grato pela sua presença, que muito nos honrou. Eu agradeço muito a você, ao seu programa e aos ouvintes que estão, aos telespectadores também, e toda a equipe da UF, porque, sem sombra de dúvida, é uma honra estar aqui com uma equipe tão competente como essa, que nós podemos contar, e que o trabalho de vocês seja sempre esse trabalho maravilhoso, que vocês continuem a fazê-lo por uma eternidade. É o que nós desejamos a todos vocês. Muito obrigado. Despeço-me agradecendo a presença do presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Gonçalo, professor Marcos Vinícius Macedo Varela, e também aos telespectadores. O segundo bloco, o bloco de saúde, terá o comando da acadêmica e psicóloga, a nossa querida Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos. Prêmio UF de Literatura foi entregue em dezembro em cerimônia no Teatro Municipal de Niterói. Com o tema Viagem à Itália, o concurso literário concedeu o troféu Itapuca nas categorias de conto, crônica e poesia. Esse é o 5º ano do Prêmio UF e a gente está a cada dia com mais certeza de que é o caminho certo, porque o número de inscrições aumenta. Há pessoas do Brasil todo. Esse ano tivemos uma vencedora, uma selecionada de Mossoró e outra lá de Curitiba. Quer dizer, a gente vê que o concurso está atingindo todas as regiões do país, até de outros países. Veio textos até da Suécia.
e isso só nos dá a certeza de que vale a pena apostar na literatura. É muito interessante a gente observar que há certamente uma vontade das pessoas escreverem, se colocar seus desejos, seus sonhos, sua fantasia. O tema deste ano comemorou os 150 anos da unificação italiana e os 65 anos da proclamação da República e inspirou cerca de 200 escritores profissionais e amadores do Brasil e do exterior. Hoje temos em uma universidade que está fora do Rio, fora do eixo maior, uma participação e uma fórmula muito original, porque um prêmio é algo que normalmente não acompanha tão facilmente um cronograma de eventos como aquele que estamos realizando. E tendo atingido um número expressivo de candidatos, acho que o prêmio está demonstrando o seu êxito. É uma oportunidade de integração, é uma oportunidade de você colocar aquele academicismo, aquela coisa de universidade, aquele templo do saber, de mestrado e doutorado, em harmonia, em sintonia com a comunidade geral. Então é um tema no qual as pessoas podem participar. Uma coletânea com os textos selecionados é distribuída em bibliotecas de escolas públicas e salas de leitura de Niterói. Os textos vencedores foram encenados por atores do NEPAC, Núcleo de Ensino e Pesquisa de Artes Cênicas. Acho que é uma oportunidade para os novos autores, para quem não publicou ainda, é uma grande chance de mostrar o seu trabalho e, ao ser publicado na coletânea da EDUF, é muito bom. Quem escreve ou poesia, ou crônica, ou conto, escreve para alguém e escreve para ser reconhecido. Um prêmio dessa magnitude, um prêmio da UF, um prêmio dessa relevância, não tenha dúvida que é um grande reconhecimento. E que poeta não gosta de ser reconhecido, não gosta de ser louvado. Todos aqueles que são escolhidos de alguma forma, em qualquer colocação, eles ganharam. Nós somos vencedores, ainda mais num país em que o escritor ele nasce de uma matéria-prima praticamente bruta. Toda vez que você chega e recebe um prêmio, você descobre que você percorre um caminho correto. E nada mais gratificante do que ter instituições como a UF que dão a nós a chance de ser reconhecidos como escritores. Muito boa tarde para você, telespectador da UniTV. Estamos aqui com mais um programa sobre bem-estar e saúde e hoje eu trouxe para vocês aquela pessoa que eu tenho assim, uma admiração muito grande, que é uma pessoa muito querida, que eu admiro profundamente pela profissional que ela é, pela seriedade do trabalho que ela faz, né? Pela brilhante desenvoltura que ela tem para abordar determinados temas, que é a Ceci Barbosa do Nascimento Monroy. Nossa, Ceci, engasguei aqui. Engasgou um pouquinho. Dei uma engasgada. Ceci Barbosa do Nascimento Monroy. Isso mesmo. Né? A minha historiadora preferida. Pois é, hoje estamos aqui mais uma vez juntas, né? Vamos pensar até que né? Uma marmelada, essa dobradinha toda hora, né? Pois é. É que dá muito certo, né? Uma sintonia muito grande. A gente tem uma Mas uma eu fico muito honrada de hoje poder estar mais uma vez ao seu lado, né? Para discutir questões que, de alguma forma, são anseios sociais e coisas que, às vezes, a gente não fala ou não discute com tanto afinco como deveríamos discutir. Uhum. Né? Ou pelo menos emocionalmente, assim, com uma pulsão, né? Profunda. Com essa efervescência que a gente dá para a coisa. Com essa efervescência que a gente dá. Então, Ceci, eu gostaria de começar abordando o seguinte: historicamente, né, a gente observa que o momento por nós vivido vem perdendo gradativamente a capacidade de formar cidadãos conscientes de suas reais possibilidades, já que os tempos modernos banalizam a estrutura familiar para valorar os comportamentos da criança e do adolescente.
Como lidar com isso, Ceci? Bom, e realmente, de fato, nós estamos vivendo um momento que ele se faz interessante, né? Ao mesmo tempo que nós temos o advento da comunicação, que ela é, sem dúvida, um grande avanço histórico, ela, por outro lado, ela nos coloca numa sinuca, né? Uhum. E a gente pensando nessa questão sobre os modelos sociais, como é que cada vez mais, historicamente, numa velocidade vem se modificando, passamos a refletir como é que, historicamente, a família, a estrutura familiar, ela vem se modificando. E aí, quando você fala sobre essa consciência, ela me parece interessante, ela me parece que a gente deveria dar uma paradinha, observar o que está acontecendo. Ou seja, como é que nós estamos lidando com esse excesso de informações? Ou seja, vou trazer aqui a sua fala, tá? Para minha seara, porque a gente tem que balizar o telespectador, senão ele vai dizer, ih, ela está falando disso, está falando daquilo, não está falando de saúde, não está falando de bem-estar, não está falando, estou sim, estou falando da saúde mental das famílias. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Né? Então, se vai continuar, dá continuidade aí, Ceci. Então, de uma forma, a gente está falando, se por um lado, essa saúde mental, que está ligada, né? Porque quando a gente pensa em saúde, a gente está pensando em várias coisas. Saúde, sempre se pensou que saúde era simplesmente o fato biológico da coisa. E saúde, ela é muito mais ampla, né? Ela aborda desde a educação, a psicologia, a sociologia, a formação do indivíduo, a formação né, do indivíduo. Ou seja, no momento em que ele está se socializando, ele precisa de saúde, né? E saúde é bem-estar, que é o tema do nosso programa, né? Exatamente. Mas, voltando à questão, cada vez mais a gente vê essa desestruturação familiar. E em que isso chama a atenção, né? Por exemplo, cada vez mais somos levados a ver polêmicas. Agora, hoje, nos damos com a polêmica da aprovação da lei da palmada. E aí todo mundo fala, né? Uns a favor, outros contra, como é que vai ser, o Estado intervindo na educação do seio familiar. E eu acho que as questões principais não são discutidas. Ou seja, as questões principais que são, por exemplo, como é que os modelos familiares vêm sendo cada vez mais desestruturados. E desestruturados no sentido de que você passa a delimitar a órgãos públicos, federais, né, federal não, fora da família, os deveres familiares. Exatamente. Seja, né, pelo advento do que o indivíduo tem que trabalhar mais 12 horas, ou seja, porque o pai, de fato, não pode estar acompanhando dia e noite, né, o crescimento desse filho, mas, de certa forma, assim, há uma parcela de pais que dizem que a escola vai formar o indivíduo, quando, na verdade, a escola é um órgão informador, ele informa o indivíduo. Né? Ele é muito mais informador, até porque existem situações de estrutura, como a gente fala, de estrutura mental, que só mesmo a família, só o núcleo familiar. E a limitação, por exemplo, há uma limitação. Ou seja, um professor só pode chegar a certo ponto, né, com um aluno. Existem muitas né? limitações. E aí, voltando, tentando fazer um gancho, ou seja, como é que também, por outro lado, hoje, ao mesmo tempo que temos essa dificuldade social interna no seio da família, que é o primeiro núcleo social, ou seja, o lugar onde você ensina o indivíduo, como ele vai se sociabilizar na frente. Aí você se debate, hoje em dia, com mais o empecilho. Se além do empecilho, né, do indivíduo não poder acompanhar a formação desse indivíduo, agora, de certa forma, entre aspas, ele também vive um segundo empecilho, que é um empecilho, inclusive, legal. Né? De ser coibido por forças externas, né? E forças externas essas que não estão capacitadas a fazer esse balizamento. Porque, vamos falar aqui claramente, olha, os conselhos tutelares do nosso país, mamãe do céu, socorro. Né? Eu diria que o que mais me preocupa é como a aplicação da lei vai ser dada, né? Obviamente, a gente acha que toda vez que a gente dá um passo que é aparentemente democratizante, é um passo, inicialmente, ele tem de tudo para ser positivo. A forma como esse passo vai ser dado, como esse passo vai ser balizado, quem vai administrar esse passo. Né? Então, quando a gente pensa assim, na forma da lei, né? Ontem até sentei para ler a lei, né? É complexo. É complexo porque eu fico pensando o tempo todo até que momento esta lei, de fato, vai atingir o objetivo inicial. E tem um caráter dúbio. Porque o objetivo inicial dela é coibir aquele que comete abusos, né? Aquele que passa, né, de uma normalidade, né, de cerceamento de alguma coisa. Né?
E aí nós temos os modelos, inclusive há sociólogo discutindo, psicólogos, educadores, eu sou educadora, né, que discutem se ela não é, ela é funcional, não é funcional, por que não, né? Alguns argumentam que o bicho não bate no filho. Bom, eu não sei, acho que isso a pessoa... é porque ninguém viu ainda. Não, eu acho que a pessoa galinha não viu. pisando no pintinho, né? Depois eu acho que talvez a relatora não tenha visto, né, ou tenha observado que o bicho, sim, o bicho delimita. Ele delimita espaço, a galinha pisa no pintinho, ou seja, existe pisa para valer. Né? E tanto que existe o ditado popular, senão não existiria o ditado popular. O pé de galinha não mata pinto, que né? é um dos capítulos do meu último Aqui livro. Ninguém está a favor de que ninguém espanque ninguém. Esta é a grande questão. Ou seja, há que haver um conhecimento entre a limitação do que é violência e do que é o fator coercitivo. Tem que balizar isso aí. Né? Porque a questão principal é que você está criando ao indivíduo limites. Né? Porque os limites eles vão existir, as regras vão existir. Ou seja, existe uma coisa chamada mundo, né? O mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal é o mundo da fantasia, da criança. A criança ela tem um mundo ideal. No mundo ideal pode ser tudo. No mundo ideal eu posso pular, no mundo ideal eu posso fazer o que eu quiser. Né? Só que o mundo real, ele não é verdadeiro. Da criança, né? O mundo real é outra história. E de uma forma ou de outra, você tendo ou não tendo em casa, você vai ter que se adequar a uma situação. Com certeza. Por exemplo, você pode ser criado da forma mais livre possível. Se você for, por exemplo, um órgão público, vai existir regras. Não adianta se você na sua casa anda nu, se você não tem horário para almoçar, se você janta... Isso não importa. No momento em que você entrou no âmbito público, as regras... Existem regras o tempo todo. O tempo todo eu preciso de regras que façam com que eu me sociabilize. Exatamente. E essa é a grande questão. Até que momento eu devo realmente utilizar meios que façam com que este indivíduo ele saiba que existe sim uma limitação do que ele pode e o que ele não pode fazer. Pois é, mas então diz, né? Quer dizer, qual é a primeira instituição que vai dar condições da criança começar a fazer esse exercício? A célula familiar, a família, né? E aí é por isso que hoje a gente se preocupa, né? Como é que nós vamos lidar com isso? Como é que nós vamos se adequar, né? Tudo através do diálogo. Obviamente que o diálogo, a premissa de qualquer ser humano, eu não conheço ninguém, a não ser que a pessoa tenha algum desvio comportamental, né? Sim, ou psicológico, que ela parte inicialmente para a violência. Não existe. Exatamente. Inicialmente, tanto é que tudo se começa, até da época da Grécia, né? A partir da quê? Da discussão. O conhecimento se dá a partir da discussão. Uma vez eu estava conversando com um amigo que disse, eu adoro discutir porque eu aprendo. E é um fato, a discussão ele faz com que você aprenda. No momento em que você se contrapõe em dois pensamentos, você está gerando conhecimento. Até porque relacionamento é uma via de mão dupla, não é uma via de mão única, né? Sem dúvida. E a convivência exige isto, quer dizer, enquanto o outro fala, eu tenho que ouvir e depois eu argumento. Exatamente. Mas é preciso que haja Exatamente. isso. Então, obviamente que a gente é a favor, então, nem se diga, né? Eu, como historiadora, como educadora, eu acho que a premissa inicial é o diálogo. Não há dúvida de que o diálogo é importante. Mas nem sempre o diálogo é a opção final. Infelizmente, nem sempre. Porque existe um meio todo. Ou seja, outra coisa que me preocupa é como essa nova geração, que nós vemos uma geração muito complicada. Ao mesmo tempo que eu fico feliz com que hoje nós tenhamos acesso praticamente em real time a qualquer tipo de informação. Aconteceu, seja por um Twitter, né? seja pelo que for, a gente sabe. Em segundo, né? Um exemplo foi o que aconteceu ontem. Ou seja, o que aconteceu ontem está aí em tudo que é jornal, foi praticamente dizimado em horas. E não houve controle, não há mais controle. Ou seja, um Twitter, um Facebook, ou seja, a informação ela se espalha. E o problema é que um indivíduo mal preparado vai fazer com essa informação que chega em tempo real? O problema é como essa informação é absorvida. Isso que me preocupa. Ou seja, por exemplo, um adolescente hoje, que ele tenha consciência, por exemplo, ontem eu li a lei, que leia aquela lei, ou que alguém diga, olha só, seu pai não... Dependendo do tipo de relação, porque o adolescente é passional. Sim. O adolescente é passional, ele não está pensando da seriedade da coisa. E ele vai chantagear porque é sério. Ele vai chantagear o que é uma pai, seriedade. Ou seja, a lei é séria, a lei não é brincadeira, não. Exatamente. A lei ela não vai discutir se podia, se não podia, se devia, se não devia. Ou seja, numa dessa de denunciar, ou seja, o que me preocupa é como educar esse indivíduo para que ele, sim, a lei tem que existir sim, mas se eu conscientizar, olha só, existe a lei sim, mas olha só, existem parâmetros dessa lei.
Essa lei ela está querendo amparar aquelas crianças que são realmente altamente maltratadas. Sim, com certeza. Crianças espancadas, crianças que, né, que são... que sofrem maus tratos. Que sofrem maus mesmo. tratos de alimentação, de tortura, né? Essa é a questão. Você está inserido nessa realidade? O seu pai te deixou de dar de comer? Então, esta consciência do que se fazer com essa informação obtida é que me preocupa. E que me parece que cada vez mais nós estamos banalizando. Ou seja, nós estamos deixando passar. Ou seja, cada vez mais eu tenho absorção do conhecimento, porém não sei o que fazer com esse conhecimento. Esse conhecimento é tão amplo que eu não sei o que fazer com ele. Exatamente. Você vê que hoje em dia você tem... eu sou da época que eu ia na biblioteca para pesquisar uma enciclopédia para fazer um trabalho. Hoje em dia o indivíduo joga lá no Google e volta assim, civilização hebraica. 500 sites. Pois é. O problema é que ele também Começar não sabe... por onde? Não, né? ele não sabe nem por onde e ele sai cortando e colando, entrega para o professor. Ou Pois seja, é, você vê até como que é que... ponto, então, quer dizer, vem a lei, né? Ela começa a ser aplicada, sim, mas como evitar, não é, que alguém tenha uma desavença com alguns componentes da família, por exemplo, e que, de repente, faça uma denúncia em cima de uma situação, uma qualquer indisposição familiar, que, por um acaso, a palmada que foi dada foi a gota d'água que faltava para um indivíduo poder agredir o outro em potencial. Quer dizer, olha o que isso poderá criar dentro de uma família. É complexo. Concorda? É assustador. De certa forma, a gente fica meio que... Porque você passa também a ter uma situação, sentir refém de uma situação. Ou seja, você passa a não ter mais o direito de ser o órgão limitador do seu filho. E é um fato. Infelizmente, sim, vai ser e um fato. assumir inteiramente a responsabilidade, né, daquelas pessoas que você traz ao mundo. Exatamente. Né? Porque nós, como seres humanos, assumimos uma responsabilidade quando trazemos um ser ao mundo, e não é uma responsabilidade apenas com o Estado, né, ou na dimensão que nós vivemos, mas isso transcende em muito a dimensão do ser humano. Né, do momento que eu trago um novo ser humano ao mundo, e é preciso que essa consciência, que ela seja cada vez mais observada e ampliada, e seja aprofundada em cada indivíduo, para que ele possa, então, se questionar, bom, será que eu sou um bom exemplo também para o meu filho? Eu acho que as questões que deveriam ser cada vez mais trabalhadas são isso. Eu sou um bom exemplo, eu faço a minha parte, exatamente, eu procuro conscientizar o indivíduo, porque eu acho que o diálogo, ele se dá no momento em que eu consigo também conscientizar o indivíduo. Isso é fundamental. Ou seja, em que momento eu estou despertando no meu filho a conscientização de que ele é um futuro cidadão, um indivíduo que ele tem voz e voto ativo, sim, e que ele também, principalmente, ele é objeto formador de alguma coisa. Ou seja, ele pode a qualquer momento modificar uma história. Isso é fundamental. Essa consciência de que eu sou um indivíduo, sim, que posso modificar, sim. Isso não é lenda, não. E tanto não é lenda que a gente está vendo o mundo todo. Né? Exatamente, o mundo questionando, se modificando. Isso agora. Cada vez mais o mundo está... a gente acha que não, que está todo mundo parado, ninguém está fazendo nada, e eu acho não, pelo contrário. Cada vez mais estamos preocupados, né? E atuando, agindo. Ou seja, acho que essa conscientização do dia a dia, ele é imprescindível. Eu acho que estamos num momento em que temos que conscientizar cada vez, sim, mais profundamente o que seria, como Leonardo Boff diz agora no livro que você me deu de presente, que eu já estou no último capítulo e que depois a gente vai falar aqui sobre isso também, dando continuidade àquela matéria que nós já falamos no programa anterior sobre a ressonância Schumann, mas o Leonardo Boff, com o livro Saber Cuidar, olha... é show de bola, né? Quer dizer, até que ponto o ser humano precisa aprender muito e precisa se questionar muito sobre o fato de o que seria o cuidar da vida humana, o que seria contribuir para o cuidado com o planeta que a gente habita. Somos parte de, né? Porque, na verdade, a gente acha que nós somos dono da Terra. Na verdade, não, nós somos parte da Terra. Na verdade, nós somos os filhos da Terra. Exatamente. Acho que essa é a grande questão. E ele se coloca muito bem no livro quando ele diz, nós não temos a Terra à nossa frente,
mas nós somos parte dela, ela está dentro de nós. O nosso organismo, bioquimicamente falando, tem todos os componentes da Terra. Então, nós somos parte dessa Terra. Quando nós agredimos essa Terra que nós pisamos e que nós temos à nossa volta, nós estamos nos agredindo em potencial. E é preciso, então, aprofundar isso, porque aprofundando essa consciência, eu acho que a gente vai perpassar toda a questão da educação, né, Cecília? Exatamente. Eu acho que essa é a grande questão. No momento que a gente vê consciência do que nós somos e do que há em torno de nós, vai haver uma modificação social ampla. Esse é o momento. E cada vez mais, acho que esta situação de conscientização está se fazendo mais necessária. Esse livro que eu te dei é de 1999 e ele é atual. Ele é mais atual do que nunca. Ou seja, veja só, ou seja, um livro que tem praticamente 12 anos e está mais atual do que nunca. No momento em que... E ele atinge, a mensagem dele atinge a todo ser humano, esteja ele na área em que estiver. Né? Porque, acima de tudo, ele fala da questão existencial mesmo do ser humano. Né? Então, ele pega a coisa, né, no nascedouro, quer dizer, ele pega essa questão realmente com muito carinho, com muita inteligência, muita sensibilidade e propriedade, e estabelece um diálogo com o leitor extremamente bonito, leve, não é? E levando gradativamente o leitor a ir compreendendo gradativamente cada passo da importância do cuidado com o outro, do cuidado com tudo que está ao seu redor e do cuidado consigo mesmo. Não é? Porque, como a gente já falou aqui outras vezes, quando você tem cuidado com aquilo que está à sua volta, automaticamente você tem a troca, você tem a reciprocidade. Sem dúvida. Não é, Cecília? E isso é interessante porque hoje você estava comentando comigo a questão de cuidado com o outro, a reciprocidade, né? A gente estava conversando a respeito das guerras. Das guerras, por um lado a questão das guerras, por outro lado também me lembrou agora de que você disse assim, sobre a educação dos seus pais, voltando ao nosso tema, né? Assim, eu não me arrependo de nada que meus pais, da forma como meus pais me educaram. Eu agradeço todos os dias. Eu agradeço como eles me formaram, né? Agradeço. E eu acho isso importante, né? Eu acho importante porque você é de uma geração em que, né, não existia a lei, uma geração em que, de fato, a comunicação ela não era da mesma forma, mas que foi uma geração também que, dentro de várias mudanças, que você também é fruto de uma geração de rupturas, e grandes rupturas históricas, né? Né? Do boom do feminismo, da liberdade da mulher, né? E que você teve uma família que, de alguma forma... eu sou da geração do tinha que casar virgem. Exatamente, ou seja... Né? Eu me casei virgem. Exatamente, então, ou seja... e você tem uma família que se estruturou de uma forma que hoje você diz, eu não me arrependo de nada, né? Se em algum momento o meu pai me chamou a atenção, me repreendeu, ou até me deu uma palmadinha... me repreendeu uma única vez, eu não levei uma palmada, não. Ele tirou o cinto da cintura com 4 anos. E eu levei com o cinto nas pernas, mas ele antes tinha me avisado umas 3 vezes. Ele falou, eu não quero que isso assim, 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 assim aconteça. Eu não quero que isso assim, assim, assim aconteça. Eu não quero que isso assim, assim aconteça. Pela 3ª vez, quando ele chegou em casa, no portão, e viu o que estava acontecendo, o que ele disse a mim que não queria que acontecesse, ele me levou para dentro de casa, né? Eu me lembro que foi até no quintal lá de casa. Ele tirou o cinto da cintura e fez nas minhas pernas, lept. E realmente eu nunca mais fiz aquilo. Mas olha, queixas não tenho nenhuma, pelo contrário. Tenho um agradecimento imenso aos meus pais pela integridade que eles me passaram, pelas pessoas humanas maravilhosas que eles foram, e acho que eles tiveram a medida certa, o amor certo, enfim. Hoje, tudo que eu sou e tudo que eu construí em mim como ser humano, eu agradeço a eles. Pois bem, então, como já está se acercando o final, conosco é assim, o negócio voa, né? Quando a gente vê, né? A gente vê se... Quando a gente vê, está no finalzinho. Podia ter falado tanta coisa que não falamos. Mas eu acho que as coisas principais que hoje, né, nós pretendemos falar para vocês que estão aí nos vendo, é a questão da consciência, é a questão do como lidar, né? Eu refletir o que está se dando,
né? Essa educação, como é que ela está sendo gerada, e repensar, sim, né? Repensar como historicamente nós estamos deixando que haja uma banalização, né, da formação do núcleo familiar. Acho que isso aí é o grande centro da questão, né? Porque isso é saúde, é uma saúde social, é a saúde, ou seja, é o ponto de partida. Ou no momento seja, que eu tenho uma família doente, eu tenho uma né? sociedade doente. O limite é importante. E olha, uma palmada de vez em quando, às vezes é muito bem-vinda. Aliás, não é à toa que a natureza fez o bumbum redondinho, não, porque a mão encaixa direitinho. E olha, numa hora de uma criança querer para atravessar uma rua na frente de um carro, né? Outro dia alguém me falou, até uma pessoa que eu vou entrevistar aqui oportunamente, que vai falar isso diretamente com você, telespectador, mas ela disse ao neto dela, que estava de mãozinha dada com ela, e ela querendo atravessar uma estrada. E mais 2 netos estavam juntos. E ela falou para o netinho, olha aqui, se você largar a mão da sua irmã e atravessar na frente do carro, eu vou pegar sua bunda lá do outro lado com a palmada. E existem momentos que não há como você fazer de outra maneira. Então, olha, tem que repensar, essa coisa não pode ser banalizada dessa forma e levada dessa maneira, não. Até porque a gente não sabe, né? Talvez quem tenha que ser atingido mesmo não será atingido por essa lei. Exatamente. Isso que me preocupa. Talvez a lei ela não vai conseguir atingir quem ela se pretende atingir, que é o indivíduo que espanca. Porque o espancamento é feito por pessoas que mentalmente não, mas não é isso não. Também tem mais. O indivíduo que espanca, ele fica escondido, né? São os escondidos. São as artimanhas. São os escondidos, porque ele já tem um vício disso, então ele é um crime. Ele sabe que é um crime, então há um vício sobre isso. É diferente de mim. Eu, se der uma palmada, eu não vou me intimidar, porque eu estou dizendo, aparentemente eu não estou fazendo. Você vê, o criminoso, ele tem um ato, né? Nenhum criminoso faz nada à vista de todo mundo. Ele tenta se esconder. Tem as suas estratégias. Então, o que me preocupa é isso. O que me preocupa é como vai se lidar com isso, né? E até que momento a gente vai conseguir repensar tudo isso. Ceci, 1 minutinho para as suas considerações finais. A gente promete voltar com essa temática, porque o assunto a temática, polêmico. embora muito polêmica, a questão, né, já começa até pelo próprio nome da lei da palmada, né? Né, às vezes a gente ri que a gente tem uma lei com esse nome, né? Mas que a gente repense o quanto essa lei vai atingir quem precisa atingir, né? O quanto nós devemos também ficar calados diante dessa nova função, e como é que a gente também deve agir, né, socialmente, e qual é o nosso poder social que nós temos, no sentido da conscientização. Acho que isso é fundamental. Né? Gente, nosso blog, vou passar para você, www.grupomonacocultura e saúde. Nossa, mas tá a letra aqui, ou então sou eu que não estou muito, né? Saúde e bem-estar .wordpress. Com. Muito bem. Nossa, ainda tenho com. Cecia, me dá uma assistência que você que enxerga melhor que eu. E-mail para contato. A letrinha está muito pequenininha. Grupo Mônaco Cultura, saúde e bem-estar, @gmail.com. Viu? A entrevistadora também pede ajuda. Às vezes a gente não dá para fazer tudo. Mas, gente, na verdade, meu beijo, não é letra não, é o óculos. Meu beijo para vocês, até o próximo programa. E muito obrigada. Um beijo. Eu é que agradeço.